Amados, vamos retomar então o nosso estudo. Hoje estaremos tratando da carta à igreja em Laodiceia, constante do livro de Apocalipse, capítulo 3, versos do 14 ao 22. Repetindo, Apocalipse, capítulo 3, versos do 14 ao 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a palavra Laodiceia é formada por duas outras palavras: Laos, que significa povo, e Diceia, que significa opinião ou costume, e que também pode ser traduzida por voz. Portanto, Laodiceia é a opinião, o costume, é a voz do povo. O espírito que caracteriza essa igreja começou a se firmar no início deste século e irá até o final da tribulação. Queremos enfatizar mais uma vez que existem outras interpretações a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Nós estamos neste estudo abordando um enfoque, mas sabemos que existem outros, mas estamos trazendo este enfoque para que você conheça ao menos este enfoque, esta interpretação. Em Filadélfia, que vimos anteriormente, vimos o amor dos irmãos, e quando os irmãos estão em amor, onde os irmãos vivem unidos, é que Deus ordena a bênção. Se alguém dessa época não ficar firme em Filadélfia, não tem outra saída. Se não está em Filadélfia, vai ficar em Laodiceia. Se alguém não aguentar viver em união com os irmãos, vai estar com o costume, vai estar com a opinião, vai estar com a voz do povo, vai viver como acha que deve viver, vai viver em Laodiceia. Em Filadélfia, não há lugar para opiniões, costumes, críticas próprias. Em Filadélfia, só há lugar para santidade e verdade através da palavra de Deus. Em Laodiceia, em Laodiceia vale tudo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5, assim nos diz a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Louvado seja Deus. Aqui Paulo mostra que nos últimos tempos, época de Laodiceia, muitas pessoas vão sentir comichões nos ouvidos e terão, irmãos, desejo de ouvir, sabe o quê? Doutrinas agradáveis a si próprias, e não as que estão escritas na Bíblia Sagrada. Nesses últimos tempos, quem não está em Filadélfia está em Laodiceia, com suas críticas e opiniões, formando e engrossando as fileiras das críticas e das opiniões em Laodiceia. Aqui, irmãos, em Laodiceia, a opinião, o costume do povo substitui a voz, o costume do Espírito Santo. Laodiceia é a igreja apóstata, que anda junto com Filadélfia. E o que é pior, Jesus está do lado de fora dessa igreja. Não há lugar para ele dentro de Laodiceia. Jesus está do lado de fora, batendo a porta. Para quê? Para mostrar o remédio, até a última hora do tempo da igreja. Jesus está oferecendo o remédio da cura espiritual para os que foram contaminados em Laodiceia. O espírito de Laodiceia, cada vez mais, irmãos, se firma na igreja do final dos tempos. Esta é a grande verdade. O espírito de Laodiceia cada vez mais se firma nesta igreja falsa, que está se engrossando cada vez mais na proporção que os tempos se aproximam do seu fim. Vamos em frente. Apocalipse capítulo 3, verso 14, o primeiro versículo da carta a Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que significa diz o Amém? O que é isso? Você pode ficar se perguntando: o que é o Amém? O que é o Amém? Quem é o Amém? O que significa isso? Por que o Amém é que está dizendo isso? Vamos lá. O que quer dizer Amém? Amém é um dos nomes, é um dos títulos de Jesus Cristo. Você vai entender já já, tenha calma. E também quer dizer é verdade, ou assim seja. Amém é uma palavra hebraica, é uma transliteração do hebraico. Em muitas passagens, Jesus disse: em verdade vos digo. A gente ouve muito isso, né, nos evangelhos. Em verdade vos digo. Pois muito bem, em hebraico seria amém, amém, vos digo. Entendeu? Amém, em verdade. Ou então, amém, amém, em verdade. Amém é verdade. Mas por que Jesus então se apresentaria como o Amém para a igreja em Laodiceia? Você pode estar se perguntando, e com razão. Vamos ver. Porque pensa comigo, essa é a última carta. Essa é a última mensagem para a igreja. Irmãos, ele já mandou 6 mensagens. Esta é a última. É a última oportunidade para Laodiceia. Por isso ele está dizendo Amém. Ele se apresenta como o Amém. É a última carta, a última mensagem para a igreja, que deve ouvi-la muito bem. Laodiceia encerra a 7ª carta, completa a série de cartas às igrejas. 7 é o número da perfeição, 7 é o número que completa. Laodiceia é a 7ª carta. Como vimos, Amém também significa em verdade. Curiosidade, por 25 vezes o Evangelho de João usa a expressão Amém. Amém, portanto, fixa a declaração que se colocou no momento. Por isso,
temos que tomar muito cuidado quando dizemos amém a alguma afirmação, pois implicitamente estamos concordando com aquilo que foi dito ou feito. E quando dois concordam alguma coisa aqui, algo se liga, né? É concordado no reino de Deus, no reino dos céus. Então, cuidado para não ficar dizendo amém para tudo que você ouve por aí. Jesus diz também, se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Só Jesus é fiel e verdadeiro, irmãos. É claro que ele não poderia se apresentar de outra forma. Aleluia! Só Jesus é fiel, só Jesus é verdadeiro. Quando Jesus estiver voltando, esses títulos serão também usados, contrastando com tudo que é falso e mentiroso do mundo. Um pouco mais adiante, ainda no livro de Apocalipse, vamos dar um pequeno passeio pela Bíblia. Apocalipse 19, verso 11, nos diz, ouça: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Aleluia! Está no Apocalipse 19, verso 11. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga a peleja com justiça. É Jesus de Nazaré. Por isso, a identidade de quem está escrevendo a carta é muito clara. Assim diz o amém, o fiel e verdadeiro, o Jesus de Nazaré. O princípio da criação de Deus, ele diz também. Jesus é o amém, que é o fim, mas também ele é o alfa. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o ômega e é o fim. Ele é o amém, mas também é o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da criação, que significa que Jesus faz parte do princípio criativo. E, queridos, de maneira nenhuma indica que ele é o primeiro a ser criado. Por isso, ele é chamado de o alfa e o ômega. Vamos dar um passeio pela Bíblia? Mais um. Ouça Apocalipse 21, verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Darei de graça. Ele nos dá de graça. Para quem tem sede, da fonte da água da vida. Colossenses, capítulo 1, versos 15 ao 18, é a mesma mensagem. Jesus é o amém e o princípio de toda a criação. Ouça, que lindo em Colossenses. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Em Colossenses capítulo 4, versos 15 e 16, constatamos que a igreja em Laodiceia já tinha recebido a mensagem de que Jesus é o princípio e o fim. Preste bem atenção no que eu vou ler daqui a pouquinho. Colossenses 4, do 15 ao 16. Nós vamos ver que Laodiceia, antes do Apocalipse, ela já tinha recebido essa mensagem de que Jesus é o princípio e o fim. Uma vez que a epístola escrita por Paulo aos Colossenses, ela foi recomendada por Paulo para que os colossenses também lessem essa carta, os colossenses, aos de Laodiceia. A gente às vezes lê a Bíblia e passa desapercebido, mas veja que coisa interessante aqui, o que Paulo recomenda. Preste bem atenção. Ouça que interessante. Colossenses 4, versos 15 a 16. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa.
verso 16. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai por que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, Paulo já via que a carta aos Colossenses fosse lida primeiro pelos Colossenses e depois que lessem lá na igreja de Laodiceia. Que lindo, né? Veja que a Bíblia ela vai se fechando todinha, né? A gente aqui não sabe ler a Bíblia, irmão. A gente aqui não sabe. Mas prossigamos com o nosso estudo. Vamos analisar agora a continuação, Apocalipse 3, versos 15 e 16. Jesus continua dizendo para os que estão na igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui, amados, temos a descrição de 3 estados espirituais, a saber, frios, quentes e mornos. Que são os frios? São aqueles que são totalmente contrários a Deus, são aqueles que não têm vida espiritual. São os frios. Os quentes é o oposto. Os quentes são aqueles que são os salvos e são fervorosos. São os quentes. E quem são os mornos? São aqueles que não concordam com os frios, mas também não participam com os quentes. São religiosos, mas ignoram o Senhor Jesus. É o que costumeiramente chamamos de em cima do muro. Você conhece alguém em cima do muro? Essa indefinição causa náuseas no Senhor, pois ele reconhece somente o que é absoluto. O quente é o salvo fervoroso, aquele que é quente pelo fogo do Espírito Santo, que é quem derrama o óleo e faz a chama brilhar. Esse é o quente. Amém? Amém. O frio é aquele que não tem vida em Deus. E Deus está dizendo, olha só que interessante, que prefere até o que não tem ele aos que estão em Laodiceia, os quais não são quentes nem frios, mas são mornos. O morno é algo que causa repugnância, que causa náuseas em Deus. É a tal da mornidão espiritual. Irmão, só entre nós aqui, convenhamos, como tem crente morno hoje infiltrado dentro da igreja. Você chama para uma reunião que vai ter festa, que vem um cantor, a igreja enche. Você chama para um culto de oração, de jejum, não vai ninguém. Esses são os crentes mornos. Crente que só vai no dia festivo. O crente morno é aquele que não suporta uma palavra mais dura do pastor, não suporta. E hoje o pastor veio virado para cá. Esse é o crente morno. Mas, irmão, quero te dizer uma coisa. Se não for o pastor tratar das ovelhas, fica o pastor e fica as ovelhas aqui, irmão. Por isso, louvado seja Deus pela vida dos pastores, que tem a coragem de pregar a palavra como ela é, mesmo sabendo que pode não ser bem recebido, mesmo sabendo que pode ser criticado, que a igreja pode esvaziar, mas esse pastor está certo, louvado seja Deus pela vida dele, porque esse pastor realmente ama Jesus. Lembra quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E apacentar, queridos, é dar comida. E o pastor que ama as suas ovelhas, ele dá comida da primeira qualidade para a ovelha comer, não dá comida falsificada não. E o pastor que ama a Jesus, ele ama as ovelhas que foram confiadas a ele, e além de dar comida boa para aquela ovelha, ele vê se a ovelha está com uma ferida, e ele trata a ovelha. Claro que para tratar uma ovelha machucada, uma ovelha ferida, quando ele mexe na ferida, dói. Mas, irmão, se não tocar na ferida, não vai tratar, não vai curar. E o crente morno não gosta. Como está cheio de crente morno nas nossas igrejas. É verdade, irmão.
tem que dizer essas coisas, a gente tem que falar e olhar para dentro de nós mesmos. A Bíblia não esconde. A Bíblia está aí, queridos, para todo mundo ler, para ímpio, para ateu, para crente, para todo mundo. A Bíblia está lá. E há milhares de anos que a Bíblia estampa em suas páginas as verdadeiras histórias de seus personagens, não omitindo nada. Se fez o que era bom, a Bíblia diz. Se fez o que era ruim, a Bíblia diz. Por quê? Para que a gente veja o que está certo para imitar e o que está errado para se corrigir, para se consertar. E assim, se Deus está mandando eu falar, isso estava fora desse estudo, mas Deus está mandando eu falar e eu estou obedecendo. Porque o Senhor está achando que é conveniente nessa hora se falar nisso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem que falar sim, tem que falar. Tem que mostrar, tem que botar o dedo na ferida, porque senão fica. E eu não quero que o seu sangue seja jogado sobre mim, não. Eu não vou levar o seu sangue, não, porque eu estou pregando para você. Eu não posso lhe dar salvação, mas posso pregar o que tem na Bíblia, posso pregar a palavra de Deus para você. Você que está morno, você saiba que você é um crente da igreja de Laodiceia. Se você não buscar a santificação, se você não buscar ser quente, se você não buscar realmente a unção do Espírito Santo, o óleo do Espírito sendo derramado sobre a sua vida, para lhe purificar de todo pecado, se você não buscar a purificação do Espírito Santo, se você não abrir a porta para Jesus entrar e morar em você, saiba que você vai ficar aqui, você vai criar suas raízes no mundo, e quando Jesus vier em glória, para levar a sua igreja, para levar a sua noiva, você tem raízes no mundo, você fica no mundo, e ele sobe levando a noiva. E eu não quero que você fique, eu não gostaria que você ficasse, eu quero que você suba, eu quero subir também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é, infelizmente, a característica principal da igreja dos últimos tempos: a mornidão, a indefinição, o pé em duas canoas, um pé na igreja e outro pé no mundo. Irmãos, o mundo cambaleia na indefinição, e Laodiceia está identificada com o mundo. Você, mocinha, você, mulher casada, que está me ouvindo, você papai, você jovem, você que vai para uma igreja evangélica, se você decidiu seguir esse caminho, se você levantou a sua mão e aceitou Jesus, se você se decidiu, saiba que ou você tem um novo nascimento e as coisas velhas já ficaram lá para trás e você é uma nova criatura. Se você teve um novo nascimento, é evidente que você é uma nova criatura e você não vai querer se parecer com o mundo. E o que nós vemos hoje é as igrejas cheias de pessoas que querem se parecer com o mundo. Que sal da terra somos nós, que luz do mundo somos nós, se nós queremos pregar o quanto Jesus muda a nossa vida, o quanto Jesus faz em nossa vida, e nós precisamos mostrar essa luz para o mundo, porque é somente essa luz que vai resgatar o mundo das trevas. Como é que nós vamos resgatar uma alma das trevas, mostrando que Jesus transforma, se a pessoa olha para você e vê que não houve mudança nenhuma, vê que não houve transformação de vida, que não houve transformação de caráter, você continua com os mesmos vícios do Egito? Como é que você vai conseguir mostrar a glória de Deus na tua vida? Se oriente, não seja morno, seja frio então, ou seja quente em nome de Jesus. Aleluia. Uma posição não definida, saiba que é o caminho mais curto para o desvio. Laodiceia tem geralmente uma crença: isso é besteira, isso é bobagem, não faz mal, todos os caminhos levam a Deus, no final dá certo, no final a gente chega lá, Deus ama a todos. Queridos, Laodiceia ignora o Senhor Jesus, Laodiceia ignora a sua obra redentora, e Laodiceia ignora a sua palavra. Seus adeptos dizem que são cristãos, estão na igreja, provam as coisas da igreja, mas a maioria nunca nasceu de novo. Caso não tomarem uma posição firme por Jesus,
Deus irá vomitá-los da sua boca, pois nunca verdadeiramente nasceram de novo. É evidente que o Senhor vai vomitá-los da sua boca. Essa história de dizer que Deus não faz acepção de pessoas, as pessoas entendem errado. Deus não faz acepção de pessoas, sim, mas qual a condição? Ele quer a todos, Ele não faz acepção de pessoas para que todos sejam salvos. Vamos entender muito bem essa questão da acepção. Deus inicialmente não faz acepção de ninguém. A salvação está aí para todos, a palavra está aí para todos. Agora, insista em continuar no pecado, insista em continuar brincando de crente, que o diabo não brinca de ser diabo, insista em continuar brincando, que você vai ver que o fogo vai cobrir você, mas não é o fogo do Espírito Santo, não, é o fogo do juízo. Aleluia, aleluia. É difícil dizer amém para isso, né? É difícil, mas diga amém sim. Diga amém, porque talvez você não tenha outra oportunidade na sua vida de ouvir uma palavra como essa. Não de mim, que eu não sou nada para dizer isso para ninguém. Não de mim, porque eu sou fraco, mas é na minha fraqueza que o poder de Deus, que a glória de Deus se aperfeiçoa, para dizer a você o que talvez você estava precisando ouvir, não o que você gostaria de ouvir. Porque verdadeiro amigo é aquele que diz o que a gente precisa ouvir e não aquilo que a gente quer ouvir. A geração de Laodiceia é uma geração cinza, indefinida, uma geração morna, não é preto nem branco. Isso mostra a identificação de Laodiceia com o mundo. Eu já estou cheio de ver crente com cara de mundo. Eu já estou cheio, porque eu não gosto de hipocrisia. De vida hipócrita já saí eu vim para a igreja de Jesus porque eu não queria mais ter uma vida dupla. Eu já estou cheio de hipocrisia. E estou cheio de ver crente querendo parecer com o mundo. Esse negócio de dizer que não, vou usar um brinco, cabelão grande, essa é conversa. Está querendo parecer com o mundo. Isso mostra a identificação de Laodiceia com o mundo, porque a aparência do mundo também é indefinida. A moda é indefinida. As filosofias são indefinidas. Tudo é indefinido no mundo. Não há força maior para Satanás trabalhar do que a indefinição. Pois quando temos uma posição firmada, bem definida, quando estamos assentados na rocha, nada pode nos abalar. O mundo entrou de tal forma com sua filosofia dentro da igreja, que a igreja se tornou indefinida. E tem pastor com medo de falar que vai perder as ovelhas. Quando Laodiceia olha para Filadélfia, diz: mas eu não posso ser tão radical como os de Filadélfia, só querem ser santo, eu não posso ser fanático, é tudo fanático, irmão Edson agora está fanático. Mas Deus diz: não és quente nem frio, oxalá foras frio ou quente. O frio é aquele que não tem vida, mas há esperança de vida para ele. Você fala do evangelho e ele pode se tornar quente, aleluia. Mas o morno, queridos, o morno é aquele que diz que é, mas não é. Essa indefinição, cuidado com ela, é o que Satanás está usando, sabe para o quê? Na preparação do mundo do anticristo. A indefinição, a mornidão do mundo. Ele está preparando e as pessoas não estão se dando por conta. Queridos, no mundo de hoje, tudo é móvel. Não há mais harmonia em nada, porque tudo é móvel. Nada é firme, nada é fixo, nada é fundamentado. Desde o século passado, o mundo tem sido bombardeado com as filosofias que tornaram tudo cinza. E tudo isso entrou na igreja de Jesus. Medite comigo, por favor. Você olha para a igreja de Jesus e não sabe se está no mundo ou fora do mundo. Naquilo que se diz na igreja, naquilo que se ouve na igreja, naquilo que se vê na igreja, no que as pessoas vestem, no que a igreja anda, no tipo de negócio que certas igrejas fazem, em tudo. Eu estou exagerando? Será que eu estou exagerando? Nós precisamos tomar uma posição firme em tudo. O mundo está como nos dias de Noé, e talvez muito pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra.
Relembremos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 26 ao 29. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Se a gente parar para pensar um pouquinho, eu vejo claramente que nós estamos como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra. Que, aliás, Sodoma e Gomorra, a nossa sociedade podre já passou, já deixou há muito tempo para trás. Esses versos que eu li aqui da Bíblia, de Lucas 17, eles falam da época da segunda vinda de Jesus. Porém, pense comigo, a igreja já está assistindo o palco sendo armado para a tribulação. Não temos ideia do que será o período da tribulação, mas a verdade é que estamos vendo uma geração sendo preparada. E o que dói mais é que a igreja está entrando nessa preparação. A igreja está andando segundo as coisas do mundo. Tem igreja com medo de ser rejeitada pelo mundo. Se você anda com o mundo, como é que você vai andar com Jesus? Eu insisto, amados, temos que tomar uma posição radical diante do mundo, diante do pecado. Vamos meditar com muita atenção no contido em 1 João capítulo 2, versos do 12 ao 17. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pense sinceramente e responda. Para que você vai na igreja? Somente para reclamar se o culto está demorando? Na igreja, de um modo geral, o que será que vemos? Será que vemos pouco convívio real? Vemos pouca oração, pouco jejum, pouco compromisso, pouco amor com os irmãos? Não temos paciência para os cultos, para a palavra de Deus, para a oração? Ou não temos tempo? Sabem por quê? Porque a TV está me chamando, as revistas, as conversas dos escarnecedores são mais interessantes, o apelo do mundo é muito forte. Não sabemos verdadeiramente o que é andar de branco com Jesus, pois se soubéssemos, não trocaríamos nada por isso. A igreja precisa livrar-se da mornidão, mas a igreja, querido, não são os outros. A igreja sou eu, a igreja é você. E livrar-se da mornidão deve começar conosco, individualmente. A nossa carne é inimiga de Deus, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, conforme nós observamos em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Querido ouvinte, se você tomar uma posição consciente, firme, e se levantar em disciplina contra a sua carne, jamais ela falará mais forte. Disciplina porque Deus está do seu lado, Jesus também. Entre sem medo na vida de definição. Você passará a ser alegre. Você irá atrair pessoas que não têm mais recursos, que não sabem para onde correr. Pessoas que, quando veem um povo alegre, forte, definido, dizem: é isso que eu estava precisando. Porém, pense comigo, o que o mundo tem visto? Talvez uma igreja composta de pessoas de caras tristes, cheias de religiosidade e cada vez mais se parecendo com o mundo. Onde é que nós estamos fazendo a diferença? Queridos, parecidos com o mundo, onde estamos sendo o sal da terra e a luz do mundo? Mas prossigamos na análise da carta a Laodiceia. Vamos para Apocalipse, agora capítulo 3, verso 17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, vamos comparar essa carta com a carta a Esmirna? Relembrando, Esmirna representa aquela igreja sofredora, a igreja que vai do ano 100 até o ano 312 na história. Foi aquela igreja que foi perseguida pelo Império Romano. Pois bem, para Esmirna, ouça o que Jesus diz em Apocalipse capítulo 2, verso 9. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Comparando com Laodiceia, Jesus diz em Apocalipse 3,17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Incrível, né? A comparação. Para Esmirna, conheço a tua pobreza, mas para Laodiceia, dizes, estou rico e abastado. E Jesus então diz, como resposta a isto: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que diferença! O mundo olha para Laodiceia e diz: que igreja rica. Deus olha e diz: infeliz, miserável. O que é pior nessas palavras é que Deus diz: e nem sabes. Laodiceia não sabe que é infeliz e miserável. Laodiceia acha que não precisa de nada, que é o máximo, que não precisa do Espírito Santo e nem de Jesus. E acontece assim porque tem poder material. Que Deus nos livre de confiar nas riquezas da igreja. Prossigamos. Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, quando alguém enxerga que está precisando desses remédios, ouro refinado no fogo para a pobreza, vestes brancas para a nudez e colírio para a cegueira, e vai até Jesus, aí essa pessoa então, ela para de ser miserável e infeliz. Porque todo pensamento, ou melhor, todo suprimento está em Jesus. Somente Jesus tem esses produtos. Não existem em nenhum outro lugar. A solução para a infelicidade e para a miséria é Jesus. E o melhor é que o que compramos de Jesus é de graça. Mas vamos detalhar este versículo. Ele diz que Laodiceia pensa que é rica, mas é pobre, e que precisa comprar dele ouro refinado. O que significa ouro refinado? Meu irmão, você que me ouve, deixe-se cobrir de ouro, mas não este ouro vil metal.
As tábuas do tabernáculo, que mostravam a unidade do povo no Antigo Testamento, elas eram cobertas de ouro. Eu digo para você, compre o ouro de Jesus se tu és pobre espiritualmente. Porém, antes das tábuas serem cobertas de ouro, elas eram lixadas e aparelhadas. Nós hoje somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ouro. Jesus tem ouro refinado pelo fogo. Descartar-se da carne e do mundo é deixar-se cobrir de ouro. E este ouro é nada mais, nada menos do que o fruto do Espírito. Ouça Gálatas capítulo 5, versos do 16 ao 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E Jesus recomenda também para a igreja de Laodiceia vestes brancas. Ele pergunta: você está nu? Vá a Jesus, que ele vai te dar as vestes brancas. Lembram de Adão e Eva? Eles estavam cobertos com cintas de figueiras e se esconderam, pois estavam nus. Em Gênesis 3, verso 21, lemos: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Pois bem, veja, para Deus vestir Adão e Eva, ele fez uma vestimenta de peles. Ora, peles para confeccionar roupas para o homem são peles retiradas de animais. E não se pode retirar a pele de um animal se não o sacrificarmos. Então, se dê por conta que até para poder vestir Adão e Eva, teve que haver um sacrifício de sangue, para que eles pudessem ser revestidos com a roupa de Deus, para cobrir sua nudez. Um dia, os sacrifícios de animais foram substituídos naquela cruz do Calvário, pelo sacrifício do próprio Filho de Deus, que se ofereceu em sacrifício por nós, por nossos pecados, para nos cobrir com suas vestes brancas e imaculadas. Aleluia! Aleluia! Irmãos, Deus não quer que permaneçamos nus. Deus é quem os cobriu. E é Deus quem nos cobre até hoje e para sempre. Aquele que chega para comprar o ouro de Jesus não é mais infeliz nem miserável, pois ele tem em sua vida o supridor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para os que estão em Laodiceia que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, mas ao mesmo tempo está lhe apontando um remédio para a sua situação. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires. Esta, amados, é a única esperança para os que estão em Laodiceia. Quem recebe de Jesus as vestes brancas, os hábitos costumam a mudar, para que não seja mais manifesta a sua nudez. Vestes brancas, santidade, pureza de vida,
ser instrumento de justiça. Ouça Romanos capítulo 6, verso do 11 ao 13 e o 19. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E Jesus também recomenda para a igreja em Laodiceia colírio. Colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Os olhos de Laodiceia. Irmãos, somos o resultado do que vemos e do que ouvimos. Pense comigo. Laodiceia tem seu padrão. Sabe onde? O padrão de Laodiceia é no mundo. O padrão dos que estão em Laodiceia é o mundo. Por isso que esta igreja precisa de colírio, mas do colírio de Jesus, não o colírio da farmácia, para que possa enxergar no mundo espiritual, a fim de que possa olhar para o que fisicamente não se vê. Ouça 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Quando Jesus pinga seu colírio em nossos olhos, queridos, nós começamos a enxergar as coisas que não se veem, e nossos olhos são tirados das coisas que se veem. Passamos a usar o mundo como se não o usássemos. O mundo não tem mais importância. O que importa a partir de então é o reino, é a vida com Cristo. Temos que desviar nossos olhos do mal. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mas prossigamos em nosso estudo. Vamos ver agora Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus ama e seu amor é infinito. Se alguém está em disciplina é porque é filho. Há um grupo em Laodiceia que é disciplinado por Deus. Jesus está se referindo aos poucos que ali em Laodiceia são nascidos de novo, porque estão vivendo com as características, com o padrão desta igreja. O fato de serem disciplinados indica que são filhos, são disciplinados e vão saber que são miseráveis e infelizes, a fim de se voltarem completamente a Jesus. Louvado seja Deus pelos pastores que nos enviou e que, não obstante terem a incompreensão de muitos, procuram antes agradar a Deus e tratam, curam as ovelhas. Crente que não quer ser disciplinado é crente morno de Laodiceia. Pastor que não trata suas ovelhas com receio de perdê-las, na verdade as está perdendo para o mundo e vai junto com elas. Para ouvir mais tarde o Senhor dizer no dia do julgamento: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 23. Ouça Hebreus capítulo 12, versos 4 ao 8. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado.
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja Deus por ter levantado nossos pastores que nos tratam, que nos curam, que nos encaminham para a salvação. Junto com eles, queremos subir, sim, pastores, queremos subir todos e recebermos o abraço de Jesus, porque temos sido fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Não queremos ser condenados com o mundo, longe de nós. Continuemos, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus diz para a sua igreja em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Queridos, façamos uma breve reflexão. Para a igreja em Éfeso, ou seja, aquela igreja primitiva, a igreja apostólica, o Senhor Jesus diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que lindo! Em Éfeso, Jesus andava no meio da igreja. Porém, para Laodiceia, Jesus está do lado de fora, batendo, esperando que lhe abram a porta para poder entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Intimidade. Ele quer entrar, ele quer ser íntimo, ele quer ser nosso amigo, ele quer cear conosco. A igreja como um todo não escuta mais a voz do Senhor Jesus. Então, ele fala a indivíduos. Se alguém, o convite de Jesus é para termos intimidade com Ele. Quando temos intimidade com Ele, tudo nos é acrescentado, porque tudo que é dele passa a ser nosso, porque passamos a ser co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aleluia! Apocalipse capítulo 3, verso 21, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, este é o chamamento para a igreja de Jesus Cristo, o trono. Deixe-se levar com Jesus para o trono. Esse é o objetivo de Deus. O homem foi criado para dividir tudo com Deus. Por isso fomos feitos à sua imagem e semelhança. Como fechamento da última mensagem à igreja, Jesus diz: ao que vencer, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Sentados no trono, vestidos de branco, com os olhos curados. Esse é o objetivo de Deus para o homem. Mas ao que vencer. O que o mundo chama de igreja hoje está na condição de Laodiceia, amados. Não foi assim no início, não, com Éfeso e Esmirna. Porém, resta sempre uma esperança. Os indivíduos que porventura se encontrem em Laodiceia, mas que ouvirem a sua voz, estes serão arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a falsa igreja, a que não vai se arrepender, continuará confiando em suas riquezas, com as características de Laodiceia. Mas seu final será ficar na grande tribulação. Ficará unida a todas as falsas religiões, mas ficarão. E juntas formarão, sabe o quê?
a grande meretriz citada no capítulo 17 de Apocalipse. Irmão, lhe falo com amor, em nome de Jesus. Você deve vigiar sobre o que está falando, como está se vestindo, o que você está olhando e ouvindo, e principalmente a quem você está seguindo e a quem você está servindo. Que Deus nos abençoe e abra os nossos olhos, que nos coloque em uma posição firme diante do mundo. Amém. E a carta à igreja em Laodiceia termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, terminamos a época da igreja, a última mensagem que Jesus deixou para a sua noiva. Nessas cartas, já dissemos, está tudo o que é possível acontecer de positivo e de negativo na igreja de Jesus. Lá estão as exortações, lá estão os remédios, os convites, os incentivos para a igreja. As promessas em cada carta aos vencedores, juntas, uma após outra, formam uma sequência linda que retrata a nossa carreira cristã, desde o início até o final. Éfeso, Apocalipse 2, verso 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Alimentar-se da árvore da vida. A árvore da vida foi tirada dos homens devido ao pecado. Mas Jesus está dando de volta, pois ele reverteu toda aquela situação através do seu sangue derramado na cruz. Esmirna, Apocalipse 2, verso 11. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Não sofrerá o dano da segunda morte. O que é isso? Isso é que se chama garantia de salvação eterna. Aleluia! Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, verso 17. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O maná escondido e a pedra com um nome que ninguém conhece. Agora, como filho de Deus, ele te alimenta com o maná escondido, com a palavra de Deus. Tiatira, Apocalipse 2, verso 26. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A autoridade é delegada. A mesma autoridade de Jesus é dada àquele que já tem vida, que é alimentado, àquele que é amado, àquele que é aceito. Toda a autoridade de Jesus é dada para usarmos desde já aqui na terra. A autoridade que Jesus usará perante as nações, nós teremos com ele, contra Satanás e, sobretudo, aquele que Jesus dominou na terra, já temos essa autoridade. Sardes, Apocalipse capítulo 3, verso 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus vem e a noiva é vestida de branco, vestiduras brancas. O que é isso? Isso são as bodas do Cordeiro. A noiva então é oficialmente apresentada ao Pai e aos anjos. Nós somos a noiva, nós somos a igreja que estaremos lá juntamente com Jesus, e Jesus estará nos apresentando, todos nós de vestiduras brancas, e Ele nos apresentando: vinde benditos do meu Pai, olhe papai, esta é a minha noiva. Nós estaremos lá, em nome de Jesus. Aleluia. Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. É feito coluna no santuário de Deus. O nome de Jesus é gravado.
o nome da Nova Jerusalém é gravado, a nossa posição eterna é assim oficializada. Laodiceia, encerrando, Apocalipse 3, verso 21, ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Amados, depois de toda essa carreira, aos vencedores vem o objetivo final, o objetivo que Deus sempre teve, desde que criou a raça humana: dividir tudo com o homem, inclusive o seu trono. Essa carta termina dizendo que ao que vencer, Deus lhe concederá que se assente em seu trono. Queridos irmãos, amados ouvintes, que tiveram a paciência de me acompanhar durante este longo estudo bíblico que agora se encerra. Essa é a carreira cristã. Mas perceberam como ela, apesar de ser difícil, ela é uma carreira gloriosa, aleluia! Em Apocalipse capítulo 1, no verso 19, Jesus se apresenta ao apóstolo João assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Pois bem, Momentos com Jesus apresentou as coisas que são, e elas terminam aqui. Mas em nosso próximo estudo, em nome de Jesus, teremos a oportunidade de aprender juntos as coisas que depois desta hão de suceder. Até lá, e que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.